1 João capítulo 5, versículo 4 e versículo 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome pela tua palavra, pela tua presença, pela tua graça em nosso meio, ó Deus. Que nessa noite, ó Pai, nós possamos ser cheios do teu Espírito, da tua graça, da tua misericórdia. Toma este lugar, toma este ambiente, toma as nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Fala através da tua palavra. Fala aos nossos corações, fala aos nossos propósitos, aos nossos pensamentos. Que a nossa vontade, ó Pai, esteja rendida agora ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Como vencer as dificuldades do mundo pela fé? Pode sentar. Essa pergunta é uma pergunta que às vezes a gente esquece que a gente tem essa arma. Às vezes nós esquecemos que a fé, ela é poderosa para vencer as circunstâncias, as adversidades. Muitos aqui cresceram entendendo que a fé era uma arma só para conquistar bênçãos. Muitos aqui cresceram achando que a fé seria necessária para ter dinheiro, para ter cura, para ter uma vida melhor. Mas a fé bíblica é uma fé que nos torna forte. É uma fé que nos faz vencer o mundo, porque o que nós precisamos hoje é crer em Jesus. Amém? É achar que Jesus é suficiente pelas nossas vidas. A nossa alegria, ela não vai estar nas coisas. A nossa alegria não vai estar nas coisas que são passageiras, momentâneas. A nossa felicidade não está naquilo que nós conquistamos, mas naquilo pelo qual fomos conquistados. Então, uma fé que vence o mundo, né? O que é a fé? O que significa crer em Jesus? Né? A Bíblia nos dá princípios para que a nossa fé seja fortalecida, para que nós sejamos vencedores. Nosso problema, irmãos, é que muitas vezes nós esquecemos que o Senhor é suficiente, que o Senhor ele é poderoso a nos fazer mais que vencedores. Amém? Amém? Então, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 1 João 5,4. Nós vivemos num mundo cheio de diversidade de crenças, de religiões, né? Mundo caído, mundo perdido, em que as pessoas colocam a fé delas no governo, em partidos políticos, em ex-coaches, em pessoas que têm fórmulas para prosperidade, pessoas que ganham milhões, que ganham todos os dias. Muitas vezes a gente coloca a nossa fé em nossas atitudes. Aquilo que eu vou fazer pode me dar um futuro melhor. A gente esquece que tudo vem do Senhor. Amém? Amém? E apesar de existir, eu coloquei aqui, muitas rotas espirituais, a Bíblia ensina só um caminho. A Bíblia ensina que só há um caminho, um único Deus verdadeiro. Ontem você viu na televisão pessoas seguindo imagens, né? Eu saí de Goiânia 3:30 da manhã
E entre a Badiânia e a Alexânia, eu vi tanta gente à beira da estrada, vindo para a Badiânia, buscar uma santa, para se prostrar a uma santa. Quantas pessoas com o celular à noite andando assim, perigo de serem atropeladas. Quantas pessoas pagando promessa, e você vê na televisão também em Belém, né, no Pará, Ciro de Nazaré. Você vê em São Paulo, pessoal caminhando para Aparecida. E a gente vê o que falta para o povo é conhecimento. Mas muitos estão dentro da igreja também sem o conhecimento. Muitos também estão perdendo o foco. Não tem Jesus como algo suficiente. Podemos ir ao monte orar? Podemos ir ao monte orar. Mas Jesus é a nossa suficiência. Podemos vir à igreja todos os dias, 6 horas da manhã, e levantar um clamor? Podemos. Mas Jesus é a nossa suficiência. Podemos jejuar todos os dias? Podemos. Mas isso aí é para nos transformar, para nos tornar pessoas mais sensíveis à presença de Deus. Não tem nada que nós vamos fazer que vai nos colocar como algo importante. Foi eu que fiz, foi eu que busquei. Não. Nós precisamos depender do Senhor, nós precisamos crer que Ele é suficiente. É uma tendência do homem buscar algo que transcende. É uma tendência do homem buscar algo espiritual. Mas nós conhecemos o único caminho. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós só temos um caminho a seguir, que é Cristo Jesus. Ele é o nosso modelo de fé. Ele é a base da nossa fé. A fé genuína e verdadeira é só na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Não é o que nós fazemos, não é aquilo que nós achamos que é importante. Muitas vezes sacrifícios. Eu creio em sacrifício de louvor, eu creio em sacrifício de oração, eu creio que nós podemos ler mais a palavra, congregar, mas o caminho é Jesus, irmão. Tudo que nós fazemos, temos que fazer por fé nele, porque Ele é o nosso socorro na hora da angústia. Vale a pena depositar a nossa fé no Senhor, confiar nele, descansar nele. Descansar, sabe o que é descansar? É saber que todo trabalho é dele, todo trabalho é do Senhor. O que Ele quer? Que a gente descansa. Marta e Maria, você se põe no lugar de Marta ou no lugar de Maria? Você é aquela que corre? É aquele que vive preocupado? Ou você é aquele que sabe descansar aos pés do Senhor? Eu coloquei aqui, que fé é essa? Mas o que é fé? Que fé genuína, fé verdadeira é essa? Todos conhecem Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A fé verdadeira tem como base o próprio Deus, o Criador, único e verdadeiro, em tudo que Ele diz. A nossa fé verdadeira, ela tem que estar baseada onde? Aqui, ó, na palavra de Deus. Não é em experiências de terceiros. E toma cuidado com as suas experiências também. Não existe uma fórmula. A fé verdadeira, ela está baseada na palavra de Deus, na sua palavra. Aqui está a base da nossa fé, amém? Amém? Deus nos deixou provas suficientes através de Jesus Cristo, do que Ele fez aqui na terra quando Ele passou aqui. E através da sua palavra, a nossa fé ela é estabelecida. E a humanidade ela precisa ter acesso à palavra de Deus. Onde você está, a fé verdadeira ela pode ser declarada dentro da sua casa, diante dos seus filhos, no seu trabalho,
na sua conduta. As pessoas podem ver que você é um homem de fé, que você é uma mulher de fé, não pelas bênçãos que você conquistou. A gente vê que muitas pessoas, elas precisam ser atraídas para Jesus por causa de coisas, por causa de necessidades, por causa daquilo que ainda não conquistou. Não, as pessoas, elas precisam ser atraídas ao Senhor, porque elas precisam do nome dela escrito no livro da vida, porque elas precisam deixar de ser inimigas de Deus. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo, irmão? As pessoas precisam deixar de ser inimigas de Deus. As pessoas precisam sair do caminho das trevas e vir para a vida. Hoje eu falei lá no grupo, convida pessoas, dá tempo. Você tem fé para trazer pessoas para o Senhor? Você tem fé de orar por salvação? Você tem fé de andar mais 1 milha, 2, 3, para que pessoas se arrependam? O que eu tenho falado com o Senhor nesses dias, Senhor, é o Senhor que acrescenta. Porque a palavra, ela é pregada, a palavra, ela é anunciada. O que acontece aqui todo domingo à noite, todo domingo pela manhã, toda quinta-feira, pessoas estão sendo evangelizadas pela palavra. Nós precisamos levar essa palavra. Amém? Amém? Às vezes você não precisa nem falar, mas as suas atitudes vão trazer pessoas para o Senhor. Você precisa entrar num processo de não estar conformado, de não ganhar almas, de não ver pessoas sendo salvas. Isso no seu meio. Quantas pessoas você conhece que estão indo para o inferno? Não, mas são pessoas boas, pastor, mas está indo para o inferno. Mas são pessoas que não devem nada a ninguém, pessoas que pagam suas contas em dia, mas estão indo para o inferno. Porque ninguém é bom. Amém? Ninguém é bom. Bom é o Senhor. E as pessoas precisam ser tocadas pelo Senhor através da nossa vida. O que significa ter fé em Jesus? Crer é mais que saber. Crer não tem nada a ver com simpatia, que aceitar de forma racional que Deus existe. Ter fé é renúncia. Ter fé é confiar, é sair o delano, entra o Senhor. Sai o eu e entra Cristo. É depender, é aceitar a palavra, aceitar a palavra para nos transformar, para nos moldar, nos moldar. Ter fé significa se envolver, se entregar. Foi o que eu falei aqui, significa descansar em Cristo. Ele é o nosso descanso, amém? Amém? Ele é o nosso sábado. Ele é o nosso descanso. Todos os dias, confiar no Senhor. Eu estou aqui por permissão dEle. Onde eu estiver, falei isso para uma pessoa ontem, onde você estiver, que Cristo seja anunciado. A palavra diz, o ide, significa onde eu estiver, onde você estiver indo, que Jesus seja conhecido, que a tua fé em Jesus seja declarada. Crer em Jesus significa confiar que Ele é o Senhor e é suficiente para nos ajudar, para cuidar, para nos salvar do mundo, nos salvar do pecado, nos salvar da mídia, nos salvar daquilo que nos afasta do Senhor, nos salvar de nós mesmos. Muitas vezes temos pensamentos impuros, muitas vezes julgamos as pessoas, muitas vezes achamos que não vai dar certo, muitas vezes questionamos o agir de Deus. A incredulidade, irmãos, tem afastado muitas pessoas do propósito do Senhor. O crente em Jesus, ele confia, ele crê.
ele crer que Jesus pode aperfeiçoar a sua fé. Amém? Amém? Tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12, 2. Olha para Jesus, que a sua fé ela vai ser moldada, ela vai ser aperfeiçoada, que a sua fé ela vai crescer, porque não há salvação em ninguém mais, só no Senhor. E eu vejo que o alvo da nossa fé ele precisa estar bem resolvido. Qual é o alvo da sua fé? Qual o objetivo central da fé? O objetivo central da fé em Cristo é a salvação. É a salvação. Está lá em 1 Pedro 1,9. 1 Pedro 1, de 6 a 9. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim, acontece que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Versículo 8: mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da fé. O que é o alvo da fé? A salvação das suas almas. Amém? Então o alvo da nossa fé é a salvação. Está vendo que não está falando de tomar posse da bênção, irmão? Está vendo que não está falando receba? Está vendo que não é um lenço ungido, não é uma rosa ungida, não é um sal, não é 7 pulinhos, não é passar debaixo da tenda. É a salvação, irmão. É a salvação, é o caminho, é a direção da porta estreita. É difícil o mundo entender isso, porque nós cremos em coisas, cremos em pessoas. Meu irmão, pastor, eu vou te dar meu nome aqui para você orar, o nome da minha família, para minha família ser salva. Se você não estiver disposto a pagar um preço de oração pela tua família, não vai ser a minha oração que vai salvar ela também não. As pessoas querem facilidades, porque elas não querem renúncia. Você sabia, irmão, que você vir para a EBD tem que ter renúncia? Você vir à igreja, ouvir a palavra, tem que ter renúncia. Não, é mais fácil a gente fazer algo aqui místico, algo maravilhoso, algo que nos deixa emocionalmente tocados. Às vezes até dá certo, né? Para os imaturos, aquilo se torna uma verdade. Mas para aqueles que são maduros, irmão, a fé, o alvo dela é a salvação e não as demais coisas. Como estão entendendo? Por favor, me entenda. Compreenda o que a palavra diz. Eu achei que esse texto, depois você lê ele, 1 Pedro capítulo 1. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Podemos crer sim no futuro melhor, podemos crer em curas, podemos crer em sinais, bênçãos, até materiais, mas isso aí é as demais coisas, amém? Isso aí vai nos alcançar. É favor de Deus o teu salário cair na conta, pode ter certeza disso. É favor de Deus você ter almoçado hoje. Quantos creem nisso, irmão? Não, é fruto do meu trabalho. Não, é favor de Deus. O homem não leva glória para nada, amém? É favor de Deus, porque as coisas não estão fáceis, irmão. As coisas estão fechando. Virão dias difíceis. Eu falo isso pela economia. Não se anime,
mesmo que venha um governo de extrema direita, não fique esperando isso como solução. Espere o favor de Deus. Amém? É isso que nós precisamos, é do favor de Deus, mais nada. Podemos crer que coisas boas virão, mas tudo isso é passageiro. Você está vendo essa camisa que você está vestido? Ela vai durar algum tempo, ela é passageira. Teu sapato, ele é passageiro, irmão. Teu carro, a tua casa, tudo que você chama de seu aqui nessa terra é passageiro. Amém? Mas a fé nos leva para a salvação. Quantos querem algo eterno? Salvação. Declare: salvação. Salvação da minha alma, irmão. Sabe como é que você sabe que se você está no caminho da salvação? Você rejeita o mundo, você tem nojo, você não coloca a sua alegria nas coisas passageiras, você começa a vigiar, irmão. Você ama a santidade do Senhor. 1 Coríntios 15, 19 diz assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Essa fé não é para essa vida, mas é a que está por vir. Amém? Cuida da tua fé pelo que está por vir, a eternidade com Cristo Jesus. Veja se você está num caminho amplo ou num caminho estreito, mas fiel. Anda na minha presença e ser perfeito. É a presença de Deus que me transforma, que me molda, que me direciona. O alvo principal da fé em Jesus é a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, que nele tenha fé, não pereça, mas tenha vida eterna. Essa fé te dá a vida eterna. Essa é a fé genuína. Sabe por que você não tem as coisas? Porque você não tem fé. Foi isso que foi ensinado, irmão. Isso não é verdade. As coisas é consequência. É triste, irmão, ver pessoas buscando a Deus pelo que Ele pode dar, sendo que o mais importante Ele já nos deu. João 3,16. Glória a Deus. Aqui eu coloquei assim: temos essa confiança pela fé que nos acompanhará para a eternidade. Essa é a fé que nos leva à eternidade. E há princípios da fé na Bíblia. A Bíblia fala muito sobre fé. A fé verdadeira, ela inclui conhecimento, intimidade. Você não vai ter uma fé genuína em Deus se você não tiver intimidade, conhecimento. Portanto, José não a conheceu, não conheceu Maria, enquanto ela não deu à luz a Jesus. Irmão, conhecimento é intimidade. Meu povo perece por falta de conhecimento. Por que você não tem fé? Por falta de conhecimento, por falta de fome, de sede da palavra. A fé salvadora, ela inclui conhecimento, aprovação e confiança pessoal em Jesus. Você confia no seu esposo, você confia na sua esposa, vocês têm intimidade, você confia em Jesus, porque você é íntimo dele. Amém? Amém? A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Olha aqui,
Por que é bom congregar? Para ouvir a palavra de Deus. Por que é bom vir para a escola bíblica? Para ouvir a palavra de Deus. Por que é bom ler a Bíblia em voz alta? Para ouvir a palavra de Deus. A fé não vem se você não tiver uma constância com a palavra de Deus. A fé nasce quando damos ouvidos à palavra de Deus, quando eu decido obedecer à palavra de Deus, amém? Quem quer ter uma fé verdadeira, genuína, uma fé que te leva para a salvação, para a eternidade, comece a obedecer a palavra. Eu ando conforme o que está escrito, eu amo a palavra de Deus, eu tenho sede pela palavra de Deus. A fé nasce quando damos ouvidos à palavra. Está lá em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé, outro princípio, a fé é um mandamento bíblico. Jesus nos ordena, lá em Marcos 11:22, tenham fé em Deus. É uma ordem. Em Hebreus 11:6, em Marcos 11:22, quando Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente crê e ela será curada. Lá em Lucas 8:50. Em Provérbios 3:5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não apoie em seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Em Isaías 26:4 diz assim: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é rocha eterna. O Senhor, um princípio da fé, é uma ordem de Deus. O Senhor quer que eu tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Então Deus deseja que você tenha fé. A fé, outro princípio, é o dever fundamental do cristão. Você pode bater a mão no peito, eu tenho responsabilidade em ter fé. Fé bíblica. João 6:28, a obra de Deus é esta: crer naquele que me enviou. Eu tenho que crer, irmão. Eu preciso crer. A fé é um mandamento que deve estar unido ao amor. Outra coisa importante, irmão: impossível você ter fé. Está lá em 1 João 3:23. Uma fé verdadeira, se você não amar os outros. Se você tiver rixa, se você não tem vontade de perdoar, você guarda ressentimento por muito tempo, a tua fé, ela vai acabando. É um mandamento que está unido ao amor. A fé é uma arma defensiva. Outro princípio da fé, que ela é uma arma. Lá em Efésios 6:16, quando diz que embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé verdadeira te leva para a eternidade. O maligno quer que você o quê? Queira essa terra, queira esse mundo. Eu vi um avivalista que ele disse assim que o diabo, ele sempre vai tornar o caminho para o inferno atraente. Mas se eu tenho a fé verdadeira, isso não vai me atrair, porque a fé é escudo, amém? Amém? Eu não vou ser enganado por olhares, por vozes, por imagens, por oportunidades, por aquilo que é necessidade. Nem sempre a sua necessidade é boa. Nem sempre aquilo que você acha que você precisa é o que vai te moldar, o que vai te tornar mais feliz. A fé sem frutos é irrelevante. Sabia que um princípio da fé é que ela vai gerar frutos na minha vida? Porque a fé sem obras é morta. O crente, ele é justificado pela fé. Não é a fé que conquista,
que toma posse. Isso não me justifica. Está vendo que não é essa fé que Deus quer que você foque? Não é certeza de bênçãos. É a fé que te leva para a eternidade. É essa que te justifica. Naquele dia o Senhor vai falar assim: vem, teu passado não me importa. Importa é a fé que você tem em mim. Entra no gozo eterno. Passa pela porta estreita. Amém? Essa é a fé, irmãos. Hebreus 10:38, mas o justo viverá pela fé. Eu vivo por essa fé da salvação. E se ele retroceder, se ele abrir mão da eternidade, não me agradarei dele. Poxa, o Senhor te dá Jesus, Ele te dá o Filho dele, para que você entre a eternidade. Você não quer Jesus, você não quer a salvação. 2 ladrões na cruz, um quis Jesus, o outro não. Além de se arrepender, o ladrão falou que queria estar com ele no reino dele. Amém? Ele teve fé que Jesus salva. Se aquele ladrão desce da cruz, ele não ia roubar mais nunca. Ele não ia beber mais nunca. Ele não ia prostituir mais nunca. Porque ele encontrou a fé que salva. Porque se ele voltasse a beber, a prostituir, a roubar, Deus não sentiria prazer nele. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? A fé que nós temos no Senhor nos santifica. Se você entender a fé que você está vivendo, você não mente mais. O pecado não vai ser mais algo que se repete na sua vida. Você vai ser moldado. O processo de santificação começou para aqueles que entenderam a fé. Glória a Deus. Você está ouvindo o que eu estou falando, irmão? Você compreende a fé, você entra no processo de santificação. Você começa a caminhar para o Senhor. Sabe por que tem pecado repetitivo na tua vida? É porque você ainda não entendeu a fé. Porque a sua fé é nula. É falha. Ela está ancorada em alguma coisa aí. Ela está apoiada em algo que não é eterno. Vou fazer uma fezinha. Sabe por que você faz uma fezinha? Mas é regularizado, pastor. Está vendo? A tua fé está apoiada em alguma coisinha aí. Eu vou ajudar Deus. Não é que Deus vai dar asa para essa formiga aí, né? Se você não consegue ser fiel no pouco, ser feliz no pouco, fica achando que Deus vai permitir que você fique rico para você retroceder. Ele não faz isso. Ele não nega a palavra dele. Se tem uma coisa que Deus não faz, é você pecar. Quantos estão entendendo, irmão? Quantos estão entendendo? Se a nossa esperança fosse só estar bem aqui nessa terra, nós seríamos medíocres. O necessário seria compaixão. O princípio da fé, que o crente é justificado. A fé é essencial para quem quer se aproximar de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Eu agrado a Deus através da fé. Um princípio da fé é que ela me faz agradar a Deus. Como é que eu agrado a Deus? Querendo Jesus. Como é que eu agrado a Deus? Andando como Jesus andou. Falando como Jesus falou. Aí você pode cantar aquela musiquinha, não tem problema. Buscando. Irmãos, use a fé para vencer.
para vencer o mundo, porque a fé é uma arma poderosa contra os males do mundo e contra o inimigo implacável das nossas almas. Nós temos um inimigo e ele tem tanta raiva de você, de mim. Ele não está preocupado com os que já são dele, ele está preocupado conosco, porque se nós usarmos a nossa fé, nós vamos vencê-lo a cada dia. Nós vamos levar pessoas para o Senhor, nós vamos levar a nossa casa para o Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Só pode falar isso quem tem fé no Salvador. Me leva ainda hoje para o teu reino, Jesus. Fé é para ser salvo. Eu quero que você guarde isso. Efésios 6, 13 a 17. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis. Está vendo que é uma promessa? A fé nos torna inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingidos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vocês viram aqui que o escudo da fé, aliado com essas outras peças da armadura de Deus, nos prepara para a eternidade, para vencer o maligno, para vencer as tentações. Aonde que eu estou falando aqui que é fé? Para ficar rico, irmão, para conquistar coisa, fazer uma campanha. Deus dá, irmãos, e me deu. Eu fiz uma campanha de 7 quarta-feira e ganhei um apartamento. Paguei ele com muita luta, mas ele seria consequência dessa campanha se eu ganhasse ele 100%. Eu tive que trabalhar. Deus me deu força para trabalhar, me deu condição, mas eu não estou buscando a Deus por isso mais. Quando eu era imaturo eu buscava. Quando eu era criança eu buscava as coisas de criança. Ninguém aqui é imaturo mais na fé. A minha oração aqui no louvor: Senhor, manda pessoas para amadurecer na fé, porque esses aqui já estão prontos. Amém? Se não dá frutos, vai prestar conta com Deus. Pode falar para a pessoa do teu lado: você vai prestar conta com Deus, hein? Você vigia, irmão, tá? Você que está enrolando Jesus, está enrolando a obra, vai prestar conta, fica tranquilo. Nós precisamos reagir. Às vezes estamos muito ocupados para exercer a fé. Muito trabalho, muito entretenimento, muita internet. Eu tenho orado, estou pedindo para Deus tirar algumas coisas da minha vida para mim ter mais tempo para Ele. E não estou falando da obra, estou falando do altar. Que o mais importante é o altar, é o derramamento. Como é bom falar com o Senhor, como é bom adorar o Senhor, como é bom acordar cedo, ouvir a voz dEle. Como é bom parar no meio da correria. Outro dia eu estava na loja, estava uma correria, nós inauguramos o Natal e tudo, e eu estava cansado, aquele momento ali depois que você almoça, né? Falei, fui no banheiro, molhei o rosto, parei um pouquinho: Senhor, vem na minha vida agora, vem no meu coração, vem nos meus pensamentos. Vem, Senhor Jesus. Que a minha preocupação seja estar contigo. Fala comigo agora, irmãos. Eu senti uma paz, que eu resolvi tanto problema naquela tarde que eu não sei nem como é que foi. E os problemas, eles vêm para mim assim, de atacado, de WhatsApp, de e-mail, de ligação. Eu estou em Goiânia, vem problema de Brasília. Estou em Brasília, vem problema de Goiânia. Eu preciso ter fé para ser sensível.
ser sensível aos problemas que os meus filhos trazem também, quando eles querem ajuda. Essa semana foi muito corrido, mas teve um momento que o Samuel ia jogar contra o Goiás. Eu falei, vamos todo mundo lá prestigiar ele, lá na casa deles. O Ruivinho ganhou o jogo, lá dentro da casa deles. Pensa, minha alegria. O que isso tem a ver com fé? É o bônus. As demais coisas são acrescentadas. Amém, irmãos? Deus é fiel. Deus não fica devendo nada para ninguém. Tudo é favor dele. Eu fui lá para torcer por ele. Não sabia se ele ia ganhar. Ganhou. Ele ficou muito feliz. Ele me abraçou. Aquilo ali é bônus. Quando seu filho fala para você, eu preciso te ouvir mais, pai. Eu preciso amar as suas correções, porque o Senhor me ama, por isso que o Senhor me corrige. Eu, rapaz, toda vez que você ganhar um jogo, você vem com esse quebrantamento, hein? Vai ser bom. É isso, irmão, a fé nos coloca numa posição de receber, de se alegrar no Senhor. Nós vencemos os nossos inimigos, mas existe o inimigo da fé também. Quero ser rápido. O primeiro inimigo da fé é a dúvida. Quem aqui não duvida às vezes? Quem duvida, a palavra de Deus diz que é inconstante. Ora, acha que crê, mas quando a dificuldade vem, tudo se transforma. A pessoa fica desnorteada. A palavra de Deus diz lá em Mateus 14:31, peça, porém com fé, sem duvidar. Isso é Tiago 1:6, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Tiago 1:6, nós não podemos duvidar. Jesus, ele repreendeu os discípulos. Repreendeu Pedro quando estava afundando, quando ele estava andando sobre o mar, lá em Mateus 14:31. A dúvida, ela pode ser natural, humana, ou ela pode ser diabólica. Mas a fé, quando se apoia no poder de Deus, ela é sobrenatural. Eu creio na fé sobrenatural. Amém? Não duvida daquilo que Deus está fazendo na sua vida, daquilo que Deus pode fazer na sua vida. O segundo inimigo da fé é a incredulidade. Tem diferença? Tem. Incredulidade é a desconfiança momentânea, ou que rejeita totalmente o que Deus diz e faz. Incredulidade é pecado, irmão. Incredulidade é aquela pessoa que ela desconfia. Ela está vendo o processo, ela viu que deu certo aqui, mas para chegar lá ainda tem mais. Aí ela começa a não crer. Isso é pecado. Lá em João 16:8 diz que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Então, quando eu sou incrédulo, eu não estou crendo em Jesus. Isso é pecado. Isso é pecado. Isso fere o coração de Deus. A descrença está quase sempre associada à malícia. Será que vai? Será que o Senhor está nesse negócio? Será que o Senhor quer me abençoar? Ele já te abençoou. Amém? Quando Ele entregou Jesus por você. Aquele que é o motivo, que é o alvo da sua fé. Zacarias, homem de Deus, perdeu a voz, né, Quintão? Porque não estava crendo que poderia ter filho. No fundo ele foi malicioso, né? Ele deu uma risadinha, perdeu a voz, ficou mudo.
Às vezes nós somos poddados mesmo, às vezes nós perdemos coisas por causa da nossa incredulidade. Cuidado, irmãos. Todos somos incentivados a crer, pois tudo é possível ao que crê. Tudo é possível, não tem impossível para Deus. Marcos 9, 23. Dúvida, incredulidade. Terceiro, o medo. O medo. O temor é outro inimigo da fé. Quando sentimos medo, incerteza, ansiedade ou pavor, precisamos rapidamente agarrar-nos em Deus pela fé. Quando Jesus disse, não temas, crê somente, aquele pai que estava desesperado pela vida da filha. Não tenha medo, irmão. Se tem algo que não anda junto, é medo e fé. O medo nos paralisa. O medo nos impede de colocar o joelho no chão. Nos impede de confiar. Deus quer que você avance. Não tenha medo. Tudo é possível para Deus. Lucas 1,37. Tudo é possível para Deus. Amém? Enquanto há vida, há esperança em Deus. Nós não estamos numa roleta russa. Nós estamos em Cristo. Provérbios 3, de 5 a 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Tudo nós temos que depender do Senhor. Nós temos que confiar no Senhor. E eu sei que tem muitos exemplos bíblicos de homens que foram vitoriosos pela fé. O Senhor, Ele é soberano, Ele é refúgio, Ele é fortaleza. E Ele nos sustenta na alegria e na tristeza. Eu quero te lembrar de algo, irmão. A fé não é só para o momento de tristeza, mas também nos momentos de alegria. Porque aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Quando você estiver achando que está tudo bem, que está tudo tranquilo, fé. O mais importante é manter a fé. Está na bênção, irmão? Teus filhos estão na bênção, tua esposa, está tudo caminhando. Lembra que é nesse momento que você precisa ter fé também. Porque é fácil buscar uma fé no momento da angústia. Aí outra, você também é mais crente quando você confia na angústia. A fé é para sempre, é em toda situação. Depois você lê Hebreus 11, todo o capítulo nos fala daqueles que guardaram, que conquistaram tudo através da fé. A partir do versículo 33, que foi o que me chamou a atenção, fala que os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas. Pela fé eles fecharam até a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Irmãos, um caminhão explodiu na minha frente essa madrugada passada. Eu vi o caminhão parado, saindo fumaça. Eu peguei um atalho, vou passar do lado dele não, porque eu peguei um atalho, só vi o motorista correndo para frente, eu ia passar do lado. O Senhor, Ele nos guarda, irmão. Por que eu senti de ir para o lado? Eu só vi aquele fogo. Tá tudo bem? Tá tudo bem. O incrédulo ainda virava assim, tem seguro? O caminhão pegou fogo, muito fogo. E aí foi chegando o SAMU, tá tudo bem, foi chegando o bombeiro, e fui embora. O Senhor está me guardando. Encontrei 2 caminhões no caminho, com a cabine virada. É muito acidente que a gente vê. O Senhor tem me guardado. A fé nos torna
protegidos. Quantos creem nisso? Olha só. E puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Olha o que eles provaram: ressurreição. Uns foram torturados e recusaram ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio da espada. Uns foram salvos disso, outros, pela fé, passaram por isso. Vocês estão vendo que a fé, no momento da alegria, no momento da dor, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então, são muitos os heróis da fé, de pessoas que perseveraram nessa fé que salva. Davi, em 1 Samuel 17, 37, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. A fé, irmãos, que nós precisamos, que vai fazer a gente passar pela tribulação. No dia que você chegar aqui, a igreja está fechada. Começou. A fé que vai nos fazer se esconder, fugir, ir para a roça, se esconder na praia, não sei. Mas vai chegar uma hora, irmãos, que isso aqui, a gente joga dentro do rio, esquece. Agora é esperar que Jesus venha buscar a igreja. Mas a tribulação, ela vai vir. E os que têm fé, a palavra de Deus diz que eles não vão ser tocados. E se forem, é para ir para a eternidade. Amém? Enfim, o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entreis em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Ouvindo isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo Israel achei fé como esta. Tá aí, irmãos. São várias pessoas que venceram pela fé. Deus, Ele nos convida a crer todos os dias. Não tenha medo, não seja incrédulo, não tenha dúvida. E se a sua fé é pequena, faz igual os apóstolos. Pede para Jesus aumentar a sua fé. É bíblico, está lá em Lucas 18:8. Olha para mim, crer é questão de escolha. É uma decisão. A vida, ela é feita de escolhas, e a escolha mais importante que você pode fazer nessa noite é crer. Ou você escolhe confiar em Deus, ou apenas ser um simpatizante da fé. Já viu aquela marcha? Tem os tão e tem os simpatizantes. Tem gente que diz que é simpatizante, não. Está do lado de lá, que não ajunta espalha. Não ande em cima do muro. Não seja um simpatizante da fé. A fé exige uma decisão. Ela tem que ser comprometida com Jesus 100%. Se você decidiu crer, permaneça até o fim. Persevera até o fim. Eu não acredito que aquele ladrão, se ele descesse da cruz, ele ia desviar. Mas se ele desviasse, Jesus não ia sentir prazer dele.
Eu creio que a salvação ela é gratuita. Mas eu preciso ter fé. Eu preciso ser perseverante. Eu preciso ser constante, abundante no Senhor. Isso que me garante a entrada na eternidade. Não ter medo, não desanimar, não retroceder, mas crer. Amém? Vamos crer mais. Senhor, aumenta a nossa fé. Você pode orar por isso? Senhor, aumenta a fé da minha família. Aumenta a fé dos meus filhos. Porque se a fé deles aumenta, eles vão querer mais Jesus. A fé verdadeira, ela quer nos salvar. Vamos orar. Vamos pedir para que o Senhor aumente a nossa fé. Que nós não venhamos ter medo. Medo, ele neutraliza a fé, a dúvida, a incredulidade. Eu queria te convidar a entrar na presença de Deus mais uma vez, em adoração. Feche seus olhos. O Senhor sabe que você é humano. O Senhor sabe das suas fraquezas, das suas necessidades. Se você quiser ficar de joelhos, em pé, sentado, mas feche seus olhos agora. Apresenta ao Senhor teu coração. Que as suas motivações sejam voltadas para o Senhor, sua vontade seja voltada para o Senhor nessa noite, nesses dias, nesse mês de outubro. Porque a fé que vence o mundo é a fé que está em Cristo Jesus. Que a nossa fé ela possa ser pura, sem mácula, sem interesse. Senhor, nós não queremos uma fé nas coisas momentâneas, passageiras. Que a nossa fé não esteja baseada na nossa necessidade, mas no Senhor que fez os céus e a terra. Que a nossa fé ela se volte para a eternidade, para buscar mais do Teu reino, da Tua justiça, ó Pai. Vem, Senhor, neste lugar, aumenta a nossa fé, Pai. Aumenta a nossa fé, Jesus. Adore o Senhor, fale com Ele nessa noite. Feche seus olhos, fale com o Senhor.